Boa tarde, amigo internauta. Portal Sustentabilidade, novamente aqui nos estúdios da Flix. E hoje um tema palpitante, em véspera de Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre gestão pública, mas no aspecto técnico da gestão pública. Nosso objetivo não é aqui discutir as questões ideológicas e políticas, já que o nosso programa justamente tem o objetivo de prestar um serviço de informação. E para falarmos sobre gestão pública, temos aqui um homem que com 40 anos de experiência em serviço público. Trabalhou nas prefeituras de Santo André, de São Paulo, foi superintendente da Infraero, que é o Edgar Brandão. Edgar, muito obrigado por ter vindo até os nossos estúdios. Roberto, eu agradeço o convite, a satisfação de estar aqui na Flix TV. Para mim, estou à disposição. Realmente é um tema apaixonante, até por trabalhar 40 anos de serviço público. Não é qualquer um. Eu acho que não é para... e gostar disso, que eu acho que é importante disso, não é só trabalhar, né? É verdade. Então, estou às ordens. Edgar, bom, você passou por 40 anos de gestão por todas as prefeituras, ou melhor, por todos os partidos políticos. Então, o que deixa bem claro que a tua posição, que é a política, né? Quer dizer, você já esteve trabalhando em prefeituras que eram geridas pelo PT, pelo PSDB, por quais... PMDB, PTB, para tudo que você... Todos os partidos que existem. Quais os que não, viu? Então, só falta aqueles que não foram criados ainda, mas quem sabe no futuro você ainda também prestará alguma consultoria. Não tenha dúvida. Quando eu me dirigia para cá, me chamou a atenção uma linha de raciocínio interessante, para colocar já com uma provocação inicial. Eu tenho alguns amigos que começaram, mas você vai falar sobre gestão pública, você vai falar mal do partido A, B ou C, ou vai falar mal disso ou daquilo. E eu parei para pensar que as pessoas têm uma facilidade de confundir a ideologia com o aspecto da técnica de gestão. É quase uma doença degenerativa brasileira isto. Isto sempre foi assim, está mais acentuado. Como é que você enxerga isto? Evidentemente que é uma coisa que já vem de muitos anos. Não era, quando eu iniciei carreira, eu entrei como estagiário na prefeitura, Roberto. Não é uma Qual coisa prefeitura? De Santo André. Santo André. Entrei logo depois fiz concurso para engenheiro, quer dizer, e a prefeitura de Santo André era muito organizada. É lógico, ao longo dos anos houve um crescimento muito grande da população do entorno da Grande São Paulo e de outras grandes regiões metropolitanas. Algumas prefeituras ficam mais esvaziadas, são menores. E uma ausência de técnico voltado exatamente para a administração pública, a grande falta que tem no país. Agora, eu sempre usava uma frase que eu aprendi ao longo dos anos, inclusive com gente muito mais experiente. O político inteligente é aquele que usa o técnico e não impõe para o técnico. Sim. Quer dizer, você tem que tirar proveito da qualidade técnica. Sim. Eu, graças a Deus, você falou no início do programa, eu trabalhei com todos os partidos que você possa imaginar. E muita gente até comentava assim, Brandão, como é que você nem fez campanha, como é que você é diretor, como é que é superintendente, como é que você é secretário? Porque você é técnico. Olha, eu acho o seguinte, a pessoa tem uma análise de um currículo, né? Eu acho que é a minha formação. E outra coisa, é um negócio muito difícil e Deus me ajudou muito nisso. Eu posso falar isso de boca cheia. 40 anos de serviço público, em cargos influentes, eu nunca tive um questionamento de CPI, Ministério Público. Então, é um negócio complicado, porque eu assinei muita coisa que poderia ter me complicado também, porque você, na administração, você tem que dar uma solução. A cidade não pode parar, o órgão não pode. A Infraero, aquele período do caos... Você estava no acidente da TAM, Eu entrei um pouquinho antes daquele da Gol, que não tinha nada com a Infraero, e na época do acidente da Gol, eu era superintendente regional. Então eu passei por momentos bastante complexos, né, que também me ensinam muito na vida, né? Mas eu acho que você tendo uma defesa técnica, eu acho que é importante. Tanto que teve 3 inquéritos nesse acidente da TAM em Congonhas, e eu nunca fui chamado nem para perguntarem meu nome. Significa que não tinha um envolvimento, não foi algum indício de nada técnica, da minha parte e também dos técnicos que trabalhavam comigo, porque eram assim, da entidade. Então eu acho o seguinte, o político inteligente mesmo é aquele que consegue montar um corpo técnico e desse corpo técnico ele tira vantagem. Tem uma história interessante, até publicada há alguns 2 anos na internet. O prefeito de Atibaia, ele entrou e... E qual prefeito? Atibaia. Era do PV, é a 3ª gestão para trás. Depois ele foi reeleito. E a primeira entrevista que ele foi dada, a imprensa toda em cima, querendo saber quem era o secretariado dele. Ele falou, não, eu não vou falar nome, mas eu vou falar para vocês. Meu secretário da saúde é um médico, meu secretário de obras é um engenheiro, meu secretário de planejamento é um arquiteto,
E daí, por aí afora, o meu secretário de Educação é um professor. Então é o seguinte, eu acho que você... Curiosamente, desculpe interromper, eu não fiz a pergunta antes, mas eu sei que é o Beto Ticoli, porque... Isso, foi fantástico. Eu conheço, e ele é hoje responsável pela área, pelo Departamento de Sustentabilidade, de Meio Ambiente da Câmara Legislativa do Estado de São Paulo. Exatamente, é um cara, é um exemplo que eu dou, tem outros também, mas ele na realidade mostrou até numa época, e que muita gente não leva isso em consideração, que ele quando foi instado a dar uma resposta, ele respondeu tecnicamente, não importa o nome. Eu, por exemplo, eu sempre questiono quando um secretário de obras não é engenheiro. Eu questiono mesmo, não na minha cidade, em qualquer cidade. E outra coisa, se for um recém-formado, ele é um colega teu. Você pode até achar que ele não tem experiência, mas ele tem a formação e você tem que respeitá-lo por isso. Mas, Edgar, a população sempre associa o aspecto digamos, do viés político com gestão. A população faz esta confusão. Você acha que esta confusão é uma característica brasileira? Porque quando um profissional é confundido com um político, digamos assim, me parece que isso é um modelo de gestão brasileiro, ou um problema tipicamente brasileiro. Você é um homem com muita experiência, inclusive ao redor do mundo. Como é que você enxerga isso? No mundo todo, isso é muito raro. Inclusive em algumas cidades de países como Estados Unidos, inclusive na própria Europa, existe uma formação para a pessoa ser um administrador público, que é o que falta no país. Você não tem um administrador público. É lógico que eu até falo o seguinte, a regra do jogo hoje é essa, nós convivemos com ela. Eu faço parte disso, né? Eu posso ter uma decisão em quem escolher como eleitor. Na qualidade de eleitor. Na qualidade de eleitor. Agora, a maioria dos candidatos, eles não têm a formação mesmo. Então você primeiro vai escolher um chefe para tomar conta de um corpo técnico. Esse gestor é que faltaria para ele uma ideia de que ele deveria utilizar, e dentro de prefeituras de alto nível, São Paulo, Santo André, São Caetano, você tem técnicos com muita qualidade. Porque eu até digo o seguinte, o funcionário público, hoje servidor, é um sacerdócio. O salário é baixo, é complicado. Eu fiz carreira nisso, né? E eu lutei muito. Eu fui presidente da Associação de Engenheiros, presidente da Associação de Servidores. Eu lutei pela categoria. E eu me orgulho de ser funcionário público, servidor público. Que bonito. E isso também não é um engenheiro. A pessoa que está recolhendo lixo na tua casa. Você tem que pensar nisso. A complexidade é muito grande. Então eu penso o seguinte, o que está faltando ainda é realmente essa organização. As leis são os vereadores normalmente, ou deputados que escolhem. Se a lei permite, o prefeito não está errado em nomear. Eticamente não é correto. Por isso que eu falo que a ética institucional ela é a mais importante hoje no país. A pessoa tem que ter uma ética institucional. Não existe um padrão ético? Não existe. Não existe. Esse é o grande problema no país hoje. Não existe a ética. E o administrador, ele no fim acaba indo para o viés político. Eu falei para você, muitos anos eu fui durante várias vezes convidado para os partidos que eu não tinha nem ideia de que eu seria. Pessoas que até nem me conheciam. Então eu gostaria que isso fosse uma coisa que gradativamente acabasse acontecendo. Um grande problema no país não é questão política partidária, é de organização, é a reeleição. A reeleição ela acaba com tudo, porque a primeira gestão, o administrador passa pensando na segunda. Então eu acho que o mandato também é curto, ele deveria ser maior, acho que no mínimo 5 anos. Para consertar a primeira. E depois na segunda ele vai sair, mas quer que venha alguém do completo. Não está errado, porque o sistema é esse. Mas eu acho que isso aí é pernicioso, né? E não é a crítica de quem fez, quem está, outra coisa. Tecnicamente falando. Hoje ainda é assim. Então nós não podemos criticar a presidente que ela é candidata. É um direito dela, né? Mas eu acho uma coisa errada isso, porque isso tira muito o viés da administração. E o período é muito curto, 4 anos. Eu acho que o período de 5 anos seria o ideal e não ter reeleição. E você ter uma sequência muito grande. E isso não é aqui em São Paulo, na região metropolitana daqui. Você está falando no Brasil, no Brasil inteiro. Você é pós-graduado em administração pública, né? Como é que você classificaria os pilares fundamentais para uma administração pública? Se eu tivesse que fazer uma avaliação de uma administração pública,
Me cite 2 ou 3, 4 pilares que sejam considerados fundamentais no campo técnico. Hoje, muita gente, quando vai falar, inclusive, ou criticando ou elogiando um governo, você pega os pilares principais de uma administração, ela é a educação, que é fundamental. Acho que a educação para nós é o principal, a segurança, e depois você vai muito na área da saúde, que também é um problema complicadíssimo, e a questão da infraestrutura da cidade, que hoje se fala muito em mobilidade urbana, né, que é um conjunto todo, as obras de transporte se misturaram como um todo. Hoje o empresário do transporte, ele precisa da parte de engenharia, de obra, de vias, é uma complexidade muito grande. Então, acho que esses são os principais. Agora, eu penso o seguinte, existem outras secretarias importantes, você não pode pensar que uma área de cultura não seja importante. Eu acho que é... Desculpe me interromper, mas quando você fala, por exemplo, educação, né? É natural, talvez seja o mais importante. Mas, assim, existem ferramentas e mecanismos que, tecnicamente falando, que nos permita avaliar quanto que eu tenho que crescer, porque a educação no Brasil, por exemplo, ela está largada faz tempo. Faz tempo, né? E eu não consigo entender por que não há uma meta claramente definida dentro de um princípio técnico que diga, olha, em 2020 eu tenho que ter X, Y, Z disto, daquilo tal. Como é que você enxerga essas ferramentas e quais são que existem disponíveis, por exemplo, no caso da educação? Então, hoje no país se fala educação de cima para baixo. Então, se pensando nas universidades. Sim. Eu acabando de vindo para cá, acabei de escutar, acabou de sair, inclusive, a parte técnica mesmo, sim, né? Sim. As escolas, houve uma diminuição de graduação da USP em algumas sim. categorias. Sim, né? Ela perdeu posições no mundo. Mas todo mundo se fala disso, né? Só que eu acho que essa educação, ela está lá em cima, ela está sendo tratada por um grupo de professores, de técnicos, e ela deve ficar lá e deve ser melhorada. Só que o nosso problema não é lá em cima, o nosso problema é lá embaixo, é no município, na pré-escola. Nós precisamos melhorar a pré-escola e depois vir na sequência dos ensinos básicos, fundamental, aquela coisa toda. Se você não começa embaixo, a meta nossa, eu assisti até numa conferência distrital do Rotary, uma palestra do Osiris Silva. Eu dei muitas palestras na Infraero com ele do meu lado, falando sobre Embraer, aviões e tal, e eu nunca tinha visto um viés. Foi a época da Embraer. Foi fantástico, ele é um cara fantástico, é uma pessoa que eu admiro demais. Só que é o seguinte, a palestra dele no Rotary até começou de um jeito que eu falei, puxa, será que é Osiris mesmo? Ele falando sobre a educação, inclusive na China, que ele participou até de um grupo de trabalho, que alguns anos atrás, ele foi solicitado pelo governo da China, mais de 10 anos atrás, um grupo de técnicos foi escolhido no mundo todo, ele fez parte, para dizer para quem a regra do jogo, gestores, o que tem que ser feito para a China se desenvolver. E realmente ele falou sobre a educação, um negócio que até é arrepiante, é muito legal. Então é o seguinte, não pensa em melhorar a universidade, ela deve ser melhorada ao natural. Porque não adianta se você tivesse uma escola de excelência, quem são os alunos que estão chegando nessa escola de excelência? Esse é o grande problema. O que nós precisamos mesmo realmente é melhorar embaixo. Você começar, para quem estudou, né, na nossa época, um pouco Minha antes também, eu, fiz ginásio. Mas não é isso, eu fiz ginásio, mas tinha latim, francês, sim, história geral, história do Brasil, geografia geral. Você tinha uma série de cadeiras que hoje nem se falam mais isso. Eram desnecessárias ou eram necessárias? Elas eram necessárias porque você ia buscar informação do mundo todo, você se desenvolvia com um conhecimento geral muito legal. Não, você tem toda a razão nisso, inclusive na semana passada nós entrevistamos um austríaco aqui, né, que é o Edgar, falando sobre inovação. E eu comentei com ele que no ginásio o meu professor de francês me solicitou que a cada aluno fizesse um estudo de um país. E solicitou que eu estudasse a Áustria. Eu fiquei apaixonado pela Áustria, sem nunca ter ido, e não tinha nem internet, eu tive que ir no consulado da Áustria, levantar informações. Então, eu acho que cria justamente esta interação com o conhecimento como um todo, né? Quando o estudo é divulgado dessa forma. Mas o que chama atenção no caso brasileiro, pelo menos a mim, me parece, é assim, nós não vemos nenhuma política claramente definida, se houver você me diga,
para que as escolas tenham, por exemplo, a meritocracia divulgada, os melhores professores devem ser melhores remunerados, em detrimento daqueles que não conseguem índice de aprovação adequado. E quando se pensa em fazer isto, o sindicato entra malhando de todas as formas, né? Como é que você enxerga o aspecto da meritocracia na educação e essa necessidade, suponho eu, de inserir isso nesse contexto? Bom, se você pensar que no país 25% de tudo que é arrecadado no sistema de administração pública é voltado para a educação, se você conseguir transportar esse número numa lousa, aqui no estúdio não vai dar para dar a volta. Vai faltar parede aqui. Você põe 1 e começa com 0. Então o número é uma coisa fantástica. Então não é questão de recurso. Agora, tudo bem, é destinado 25% para a educação, e não são de todas as receitas, eu fui secretário de Finanças, sei separar o que é o que não é, mas é uma grande parte. Só que é o seguinte, você vai construir a escola e esse custo entra na educação. Então eu acho que a parte da engenharia civil já está... Eu acho que falta uma revisão para você começar a voltar. É o que eu falei para você, se nós, isso na minha ideia, e tenho alguns colegas, inclusive próximos da minha idade, que concordam com isso. Se você não melhorar embaixo, você não vai melhorar em cima. Ninguém consegue melhorar em cima se não vier de baixo. Não existe isso. Existe uma matriz macroeconômica, inclusive, que comprova isso matematicamente. Não tem como. Não tem como. Então, quem é que vai destinar a melhor formação lá embaixo? São os professores. Os professores da pré-escola nosso, qual é a formação que eles têm? Eles também é que precisam ser melhorados em nível de conhecimento. Então, eu acho o seguinte, tudo isso é um conjunto, mas pensa bem como é fácil isso, porque está dentro do município. Você não precisa, não tem nada com o Ministério da Educação, não precisa de grandes ações, é mais pontual, é executivo. O município que tem que começar. Os municípios começando, isso vai ao natural ter um crescimento de qualidade melhor. Você tem toda a razão, porque eu estou trazendo aqui uma reportagem, milagre na gestão aqui, ó. Saiu na Exame desta semana, ou desta quinzena, né? E aqui diz que a Prefeitura de Niterói conseguiu levar água encanada a 180 mil pessoas que não tinham acesso ao serviço. O mais interessante da reportagem é que a cidade ampliou o serviço de abastecimento, reduzindo pela metade o desperdício. Quer dizer, é então uma questão de utilizar melhor o recurso, né? Quer dizer, eles não estão captando mais água. É a mesma água que tinha, só que melhor distribuída e com maior eficiência. Então falta eficiência em todos os níveis de gestão, na sua opinião? Com certeza. Inclusive, na da água, você tocou num assunto preocupante, né? Não era para ter chegado nesse estado. Não estou nem criticando o governo, nada. Não, sim. Mas eu estou criticando o colega e eu me sinto no meio também, profissional, como engenheiro até. Nós não podíamos ter chegado nessa situação. Agora, a perda em redes já é uma coisa amplamente divulgada. É mais de 38% no Brasil, né? Isso, na realidade, não existe. Se você pensar em 10, é muito. Né? Agora, isso vem, Roberto, de um ano para o outro, e passa em mais um ano, e 2, e 5, e 10, e vai. Na época que teve um problema na Infraero, nem foi por conta do acidente, foi uma entrevista que eu acabei dando numa questão de pássaros, de um incidente da Gol. Eu fui chamado eu me lembro no Senado, eu fui a primeira pessoa chamada nessa comissão de inquérito do Senado. E uma das coisas, o assunto que eu fui até foi muito simples, resolvido rapidamente, mas depois evidentemente que a coisa se estende. E uma das coisas que eu falei no Senado, que não é uma crítica, mas uma constatação, o nosso país, cada administrador entra com uma bússola diferente, não é a mesma bússola. A bússola de um norte é para cá, aí o outro entra para... Eu não estou falando prefeitura, não estou falando contexto. Então você brasileiro. Não tem um norte. O norte nosso, ele tem vários nortes. O que falta no país? Eu, por exemplo, gostaria de entrar numa administração, chegar numa mesa, abrir uma pasta e falar, olha, você vai ter que fazer isso aqui, porque eu vinha fazendo e você vai continuar. Ou seja, você tem um planejamento. Isso falta muito no país. E esse é um grande problema nosso. E não é crítica de governo, porque eu falei inclusive no Senado, é crítica neste
no passado, no anterior, no futuro e no outro. Já estou pondo os 3 ou 4 para frente. Se você não pensar que o planejamento é tudo, nós estamos perdidos. Eu acho que, então, esses problemas que aparecem com a água é uma coisa que você tem que planejar, que você vai resolver. Só qual porque é o amigo, custo? me desculpe interrompê-lo, mas só porque o amigo internauta tem a informação precisa, o Japão tem um desperdício de 8%, que é o menor do mundo. O Brasil tem 38% na média. Agora, algumas cidades do Nordeste, e aí é a coisa mais estranha, que é o lugar que mais falta água. Né? Macapá em Macapá tem, no Nordeste, mas tem 77% de desperdício de água. Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, 76%. Caucaia, no Ceará, 74%. Paulista e Olinda, em Pernambuco, 73% e 68%, respectivamente. Ou seja, a cidade de Olinda tem o dobro da média brasileira de desperdício de água. Nós estávamos falando que 30 era muito, né? Então, assim, você chega nesse como nível. é Mas possível isso é explicável. Isso? Nas cidades mais distantes e menores, não é o caso de Olinda, nem seria o caso, há muita ligação clandestina. E não é que a ligação clandestina, ela poderia não ser contada como perda. Mas a forma como ela é feita é que ela dá perda. Porque você pode, em qualquer periferia, você vê cano de água e fio também, né, de elétrica. Sim. Você vê fiação para todo lado de água. Mas você vê que lá, o dia inteiro fica aquilo lá, não é pingando, aquilo fica jorrando. Então isso também é um grande problema que a gente não chega a combater. Mas eu acho que cada cidade tem que ir atrás do seu problema, ela tem que resolver. E o presidente da República, na época, inclusive do governo Lula, ele deu uma expressão no simpósio aqui que teve do Sinduscom. O grande problema do nosso país não é recurso, é não usar. Tem muito dinheiro no governo federal que fica lá e as prefeituras não conseguem nem ir buscar. Isso passa um ano, entra outro, porque falta exatamente o administrador que tenha projeto, que tenha um planejamento para ir atrás de recursos. Eu acho que isso no país é importantíssimo também. Tá certo. Inclusive o PAC, se não me engano, os recursos disponíveis não chegam não foram utilizados 60% ainda. Na minha época dos da recursos. Na minha época da Infraero, nós não conseguimos usar. Eu queria entender um pouquinho nesse aspecto de caixa. Quer dizer, quando nós naturalmente está no budget, está no orçamento do governo. Quando esse dinheiro não está sendo utilizado, aonde ele se encontra? Ele se encontra depositado em uma conta de garantia? Como é que funciona isso? Então, o dinheiro, quando ele não é... Porque ele é todo vinculado. Normalmente, os orçamentos, eles têm um gasto maior do que a receita, quase todos. Né? Então, tem isso também. Sim. Quando ele não é usado num item, ele acaba sendo remanejado pelo outro item. Né? Vamos dizer, o fundo de caixa lá de lucro, a sobra, sim, ele entra no exercício seguinte, mas ele vai para uma conta para outros gastos, sim, com mais liberdade para o administrador. Sim. Então, outra coisa também que é um erro. Sim, todos os orçamentos... Acaba incentivando não utilizar, porque assim fica mais fácil eu remanejar no ano seguinte. Então, tem, inclusive, a legislação. Tem câmaras que permitem que o prefeito, com 50% do valor da... Porque é estabelecido um limite para que cada órgão possa fazer um remanejamento por decreto. Os prefeitos têm é uma obrigação. Alguns prefeitos podem, 10% do valor daquele orçamento, ele pode remanejar por decreto. Então, ele determina. Passou de 10, ele é obrigado a mandar para a Câmara. Então, os vereadores é que vão examinar se aquilo que está sendo pedido para ser deslocado de uma conta da saúde para outra de pavimentação, se deve ou não ser feita. Só que é o seguinte, a grande quantidade das câmaras dão uma autonomia para o prefeito de 30%, 40%, 50%. Aí, na verdade, quem administra é o próprio... Quer dizer, o lobo tomando conta da ovelha mesmo, não tem como, né? Está lá, é muito fácil. Isso é errado, não deveria. Sim, antes que a gente termine nosso bate-papo, e certamente teremos oportunidades depois de desenvolver alguns assuntos específicos no futuro, e talvez eu gostaria até que durante este ano, que é fundamental, a gente voltasse com temáticas específicas para que a gente tecnicamente pudesse trazer essa contribuição para o internauta. Mas, assim, se você tivesse o poder de baixar um decreto-lei que todo mundo teria que cumprir, para que a gestão no Brasil tivesse um incremento, uma melhoria, o que você faria?
Bom, acho que a principal delas seria a criação de escola de administração pública mesmo. Acho que o servidor público, quando ele vai fazer um concurso, ele não pode entrar num órgão simplesmente sem a formação específica para aquilo que ele vai. O engenheiro, ele pode ser um engenheiro bom calculista, mas quando ele entra na administração pública, ele não vai ser bom. E é raro, hein? Sim. E é raro. Eu tenho muitos colegas que têm essa dificuldade. Muitos até têm medo de mudar de lugar. Aquela história de pôr o paletó na mesa, aquelas coisas, o cara não sai. Eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que nós precisamos começar a ter administrador público formado para isso. Isso é uma coisa que em alguns países tem e funciona muito bem. O administrador público ele tem que ter uma formação. Isso é fundamental. Se eu tivesse, evidentemente, poder, não é o caso, mas eu acho que isso seria o principal. O segundo, na realidade, seria uma reforma política ampla, mais voltada para a administração pública. A liberalidade é muito grande. Eu acho que a reeleição, e ela acaba gerando um pouco de corrupção, o nepotismo é uma coisa que é fatal, acho que para acabar com isso mesmo. São os dois problemas nossos do país, né? E não estou falando desse governo e quem está, a prefeitura. Estou falando de uma forma geral, porque é uma coisa que vem de anos. Hoje, como você tem uma informação mais rápida pela internet, você parece que está acontecendo só agora, mas não é. Agora está sendo divulgado. Né? Eu, por exemplo, eu costumo levantar às 4h30, 5 horas da manhã e vou para o Twitter. E o Twitter vem do mundo inteiro. Né? Então algumas línguas com dificuldade, vão no tradutor, mas consigo ver. E você recebe muita informação e muita coisa, de coisa errada, de que a gente antes nunca teria esse tipo de informação. Então, acho que o grande problema no país hoje é a corrupção mesmo, não tenha dúvida. Isso nós precisamos dar um jeito de acabar mesmo. Né? Tem que extirpar. E o despreparo do administrador público. Eu acho que é isso. Eu, por exemplo, muita gente fala, bom, eu fiz engenharia, aí fui fazer administração de empresa, fui fazer uma pós-graduação, fiz física e matemática. Então, comecei a fazer direito. Quer dizer, eu acho que se você não se adequar, você nunca vai prestar um bom serviço para a população. Já que você é servidor público, você teria que ter uma formação específica para isso. Está perfeito. Edgar, agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Tenho certeza que foi elucidativo para o nosso público. Eu gostaria de destacar que o Edgar, novamente, tem 40 anos de experiência no serviço público e é um especialista em gestão do serviço público, da administração pública. Se você tiver algum questionamento para que seja feito, mande-nos um e-mail, escreva aqui para a Flix. Eu tenho certeza que o Edgar também retornará uma outra vez para que a gente possa estender um pouquinho mais. Antes de você ir embora, eu gostaria, embora é legal, né, falar, né, mas antes de a gente se despedir, eu gostaria de passar às suas mãos o nosso livro aqui que celebra os 100 mil acessos no ano passado obtidos pelo portal Sustentabilidade. Né? Legal, eu pediria até que o meu amigo Fábio colocasse no ar. O nosso livro, o Portal Sustentabilidade, está à venda em e-book na Livraria Saraiva. Né? E se você quiser saber um pouquinho mais de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, entra no e-book da Saraiva, procura lá o nosso livro e você poderá adquirir e participar um pouquinho mais ativamente do nosso programa. Edgar, muito obrigado por ter vindo e eu conto com você em breve aqui novamente. Roberto, agradeço muito a atenção, eu realmente estou à disposição, agradecimento à Flix TV e a você. Se tiver algum questionamento de algum internauta, você pode repassar, porque não existe pergunta Vai ter sem meu, resposta, tá? Né? Já vou te mandar uma meia dúzia de e-mail. Eu sempre falo, inclusive, em várias palestras, não existe pergunta sem resposta. Sim. Até não eu posso falar. Tá certo. Tá muito okay. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigado, então, por acompanhar o nosso programa. E a semana que vem um outro tema palpitante para que você curta o Portal Sustentabilidade aqui na Flix TV. Um grande abraço e até lá.